Olá, sou o reverendo Jair de Almeida Júnior, da Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória. Hoje nós vamos continuar a falar a respeito do Sermão da Montanha, dando sequência ao que nós já falamos sobre a questão da alegria. Agora, nós vamos ver a primeira das bem-aventuranças, que está exatamente ali em Mateus capítulo 5, conforme vimos também quando falamos da questão da alegria. Então, temos bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. Vou ler de novo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, sempre dependemos da iluminação do Senhor, da tua direção, para compreender, ó Deus, o texto sagrado. Assim, ó Deus, suplicamos a ti que nos dê a compreensão, para que, ó Deus, possamos aprender essa característica da alegria de ser um bem-aventurado, conforme, ó Deus, o próprio Jesus Cristo. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Bom, quando nós vemos esse texto, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, nós devemos então nos lembrar que as bem-aventuranças têm como objetivo falar exatamente da felicidade. Ser um bem-aventurado é ser feliz. E todas as bem-aventuranças listadas aqui, elas compõem como que um retrato de Cristo. Jesus Cristo vivia perfeitamente essas bem-aventuranças. Nós vamos ver que certamente havia alguma diferença entre a vivência dele e a nossa em um ou outro aspecto, especialmente quando falarmos da próxima bem-aventurança, bem-aventurados os que choram. Mas quando nós falamos então de bem-aventurado, estamos falando daquele que vive a verdadeira alegria, da qual nós já falamos, que não é um sentimento, que não é resultado de condições favoráveis da vida, mas é resultado, é o fruto da própria fé. Quando nós cremos, nós de fato confiamos em Deus e confiamos de uma forma irrestrita. Não importa o que aconteça, ainda que passemos pelos sofrimentos mais intensos, mais agudos, deve haver paz em nosso coração. Essa é a verdadeira alegria. É a alegria que não se opõe à tristeza. Eu posso chorar a morte de alguém extremamente querido e ainda assim sou feliz. Sou feliz porque sei que Deus está conduzindo todas as coisas e porque o próprio Espírito Santo de Deus habita o meu coração e me dá essa paz, essa alegria. Então, essa bem-aventurança ou as bem-aventuranças, o conceito de felicidade das Escrituras não é emocional, não é simplesmente sorriso no rosto, não é resultado de condições favoráveis, mas é a própria vivência da fé, de você ser um salvo, de você crer verdadeiramente em Cristo e saber que existe vida eterna. Dessa forma, não há desespero. Dessa forma, nós não nos sentimos de forma alguma desamparados. Deus está sempre conosco. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está indicando um primeiro passo, como se fosse o início da própria felicidade. Nós acabamos de dizer que essa felicidade, ela não é natural, ela é sobrenatural, ela é resultado da própria fé. Portanto, aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não confiam verdadeiramente em Jesus Cristo, jamais poderão experimentá-la. Se nós estamos dizendo que esta felicidade, ela é resultado da fé, então percebam, ela, neste caso da primeira bem-aventurança, ela como que evidencia a prova inicial da fé.
O primeiro resultado da fé, a primeira evidência da fé é exatamente ser um humilde de espírito. Se eu sou humilde de espírito, eu tenho o reino dos céus, o reino de Deus. Ora, ter o reino de Deus significa ser um salvo. Então vejam que Jesus, pronta e claramente, indica como primeira bem-aventurança, a primeira instância da felicidade, ser humilde de espírito. Mas então vamos entender o que é isso. Geralmente nós tendemos a associar a humildade com condições sociais, condições financeiras. Uma pessoa humilde é uma pessoa pobre. Mas, na verdade, a humildade que Jesus está falando, ela tem um sentido muito profundo. A palavra do Novo Testamento, que é traduzida por humildade, humilde, nessa bem-aventurança, é uma palavra que significa pobreza. O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos em grego. Então, essa palavra grega, ela significa pobreza, pobre. Então, literalmente, Jesus está dizendo que a felicidade, felizes de fato, a felicidade fruto de se crer verdadeiramente em Cristo, se evidencia primeiramente em você perceber que é pobre de espírito. Essa expressão pobre de espírito na nossa sociedade foi revestida de um sentido pejorativo, um sentido ruim. Se você disser a alguém que este alguém é pobre de espírito, essa pessoa possivelmente não vai gostar. Porque um pobre de espírito, no sentido da sociedade, é uma pessoa sem caráter, uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita. Daí para pior. Obviamente, não é nesse sentido que Jesus está falando. Ele está falando, de fato, daquilo que caracteriza a pobreza. Essa palavra é a mesma palavra que é traduzida por humildade, que descreve aquela viúva que, numa passagem das Escrituras, deu lá suas moedinhas, que eram o valor de 1/3 de um dia de trabalho. Então, se nós pegássemos o salário mínimo, dividisse por 30 e dividisse por 3, nós teríamos o que equivaleria hoje ao valor que aquela senhora tinha. E diz o texto que era todo o seu sustento. Ora, alguém que tenha hoje que seja R$ 50 para passar o mês, essa é uma pessoa pobre? Essa é uma pessoa mendiga? É uma pessoa que não tem condições para passar o mês, não tem o valor suficiente para comer, para vestir, para morar, para se locomover, para adquirir remédios. R$ 50 não dá para nada. Mas aquela viúva deu todo o seu sustento confiando em Jesus Cristo. Isso não quer dizer que isso é normativo, que nós devemos todos fazer o mesmo. Não, mas aquela viúva, no caso, ela demonstrou toda a sua confiança em Deus dessa forma. Mas o meu ponto, na verdade, é isto. Veja como que este termo que é traduzido por humilde, humildes de espírito, ele denota a mais profunda pobreza. Em que sentido, então, devemos entender a expressão pobre de espírito, humilde de espírito? Reparem, o que é que faz de alguém um mendigo? O que caracteriza um mendigo? Ele nada tem. Se ele precisa de comida, alguém tem que dar, roupa, alguém tem que dar, água, tudo. Então vejam a profundidade do que Jesus está falando, que é a primeira instância da nossa felicidade. É a dependência absoluta de Deus. É olhar e perceber que nós nada temos, nada podemos. É reconhecer que nós, no nosso coração, há coisas más. Todo ser humano tem maldades no coração. Todos nós já fizemos ou já pensamos em fazer coisas que a mera lembrança disso
nos envergonham. Então, quando pensamos no que nós somos de corpo e de alma, a necessidade para o nosso suprimento físico, nós não temos condições para garantir o nosso suprimento físico. Quando pensamos em nossa alma, que nós não temos condições de fazer a própria manutenção e o alimento de nossa alma, nós precisamos do perdão de Deus. Quando nós então compreendemos tudo isso, compreendemos que estamos totalmente na dependência de Deus, então de Jesus Cristo, tem-se o reino dos céus. O reino de Deus pertence àqueles que se enxergam dessa forma, totalmente miseráveis, totalmente dependentes de Deus. Então, reparem como é um conceito de felicidade que é muito diferente. Geralmente no mundo se pensa em felicidade não como reconhecimento da fraqueza, mas como a afirmação de uma autossuficiência. Para a sociedade de hoje, aquele que mostra-se autossuficiente, que não precisa de qualquer pessoa, aquele que se basta, aquele que passa por cima de todos, esse é que é visto como um homem de sucesso. Mas nas Escrituras, é aquele que percebe suas limitações, suas fragilidades, aquele que olha para Deus e reconhece os seus próprios pecados. É aquele que percebe que precisa em tudo de Deus, não apenas para as grandes coisas. Será que nós podemos colocar um copo d'água na nossa boca? Quantas pessoas estão hoje em um leito de hospital e não têm condições de colocar um copo d'água na sua própria boca? Nem isso nós podemos garantir. Nós dependemos de Deus para todas as coisas. Essa é a primeira instância da felicidade. Por isso que Jesus diz, porque deles é o reino dos céus. É a comprovação da conversão. Se nós de fato cremos em Cristo, então nós reconhecemos toda a nossa necessidade de corpo e de alma e dependemos exclusivamente dele. O reino do céu se manifesta assim na vida de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar novamente? Senhor nosso Deus, pedimos que vivamos a verdadeira felicidade. A felicidade que não é, ó Deus, de forma alguma a realização dos desejos do nosso coração, mas a felicidade que vem de Ti. A felicidade que é resultado da fé verdadeira, de sabermos, ó Deus, que nada podemos e de depender única e exclusivamente do Senhor. Ó Deus, que o Senhor Jesus Cristo habite no coração de todos nós e que nós assim nos sintamos seguros, preenchidos pela presença do Santo Espírito de Deus e sejamos conduzidos como servos e filhos para louvor de Tua glória. Queremos, ó Deus, viver a felicidade verdadeira e que hoje, ó Deus, percebemos ser a completa dependência de Ti. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.